Meus irmãos, é uma alegria sempre estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com a igreja querida, presente aqui no santuário e presente em todos os lugares pela internet, nos acompanhando pela internet. Paz seja com todos vocês. E o grupo de louvor hoje, só clássicos, hein, Rafa? Só clássicos. Só vê a veiarada aí, tudo. Que bênção, né? E os jovens, assim, o que é isso? O que é isso, né? Mas são os clássicos. Música não envelhece nunca. Tem gente que fala assim, essa música é velha. Quem disse que o acorde de dó envelhece? O acorde de dó é acorde de dó a vida inteira. O si bemol é si bemol a vida inteira. Então música não tem idade. Principalmente música boa, que enaltece o nome de Deus, né? Eu quero convidar a preciosa atenção de vocês para acompanhar a leitura do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5, eu vos lerei os versículos 13 ao 16, Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16. O Senhor Jesus, naquela época, ele disse: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que Deus nos abençoe. O tema da minha mensagem hoje é: nem todo brilho ilumina, nem toda festa preenche. E é óbvio que os irmãos, muito inteligentes que são, já perceberam sobre o que eu quero tratar neste momento. Nós estamos às portas do carnaval. Não esperem que aqui eu vá dizer para você se você deve ou não ir pular carnaval. Não sou pai de ninguém. Meus filhos já têm bem mais de 18 anos, então não vou aqui dizer para você pule carnaval ou não pule carnaval. Até porque tenho a impressão que esse problema é muito fácil do cristão resolver. Mas eu quero que vocês percebam algumas coisas dentro deste contexto, para nós percebermos como é atual o texto do Evangelho, escrito há 2000 anos. Tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Nesse período de festa, o que nós vemos é uma mudança no comportamento das comunidades, das cidades, um comportamento que é modificado na vida das famílias, na vida dos governos, da sociedade como um todo. O carnaval, ele aparece mudando tudo, muda os ritmos ficam mais acelerados, os ritmos ficam mais apoquentados. E as promessas são sempre as mesmas neste período. Qual é a promessa que vem junto com este período? A promessa é de alegria. É um momento para nos alegrarmos. Vamos esquecer das tristezas, vamos nos alegrar. Outra coisa também que é proposto por esse período é a liberdade. Neste período nós teremos liberdade. Nós somos livres para fazer o que quisermos neste período. Ninguém manda em mim. Principalmente neste período, vou fazer exatamente o que eu quero. Uma outra proposta desse período é o esquecimento.
Não, esse período é para eu esquecer dos problemas. Eu vou festar. Vou esquecer dos problemas, vou esquecer das coisas que me incomodam. Neste período não quero pensar em problema, em tristeza, em absolutamente nada. Quero me esquecer das coisas. Nós deveríamos fazer uma pergunta pastoral e honesta diante dessas propostas que esse período de festa faz a todos nós. Depois que o barulho passar, o que é que vai ficar? Nós temos médicos no auditório, pelo menos 3. E eles já estão se preparando por uma demanda nos consultórios para aumentar a clientela do consultório, gente procurando com doenças que foram compartilhadas, como toda festa, é igual fim de ano de praia, né? Os meus irmãos aqui da igreja, quando conseguem chegar no fim do ano para ir para a praia, volta tudo com influenza. Fica lá 2, 3 dias, né? Fica 2, 3 dias lá se divertindo e volta para cá para tomar antibiótico e anti-inflamatório e por aí vai. Por quê? Lugar de muita aglomeração, de muita gente. Nesses lugares se compartilha tudo. Se for, por exemplo, para as praias paulistas, que tem um problema horrível com a qualidade da água, vai voltar, muito provavelmente, com alguma infecção. Então, o que fica depois que passa a festa? No Sermão do Monte, cujo trechinho nós acabamos de ler nesse instante, Jesus fala justamente para pessoas cercadas por distrações. É para esse tipo de pessoas que Jesus falava naquela época e 2000 e tantos anos depois continua falando. Gente cercada por excessos, muitos excessos. Gente cercada por muita confusão moral, muita confusão moral. E veja, Jesus não manda nós fugirmos do mundo. A gente não vai ler isso, como nós não lemos isto no Evangelho. Jesus não está dizendo, fujam do mundo, se escondam do mundo, absolutamente. Jesus chega identificando, por isso que na minha leitura eu fiz questão de reforçar a pronúncia dos verbos que são utilizados aqui. Jesus, quando reúne os seus discípulos no começo do seu ministério, antes de dar alguma tarefa para os seus discípulos, Jesus cuida primeiro e antecipadamente da identidade dos seus seguidores. Jesus diz para aquelas pessoas, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Então veja, antes de Jesus, depois de 3 anos enviar os seus seguidores, antes ele trabalha a identidade. Ele diz quem eram aquelas pessoas. Ele diz para nós hoje quem somos nós no mundo. Não nos tira do mundo, mas diz quem somos nós no mundo. Jesus não chama os seus discípulos para se esconder, absolutamente. Mas chama os seus discípulos para influenciar. Esta é a grande sacada desse texto. Jesus não espera que os seus seguidores sejam influenciados, mas muito pelo contrário, espera que todos eles e todos nós influenciemos. O capítulo 5 nos apresenta Jesus então formando a identidade dos discípulos. Jesus, antes de qualquer regra, ele afirma que nós, aquelas pessoas e nós hoje, somos sal, somos luz. E essa figura de linguagem na época de Jesus era muito utilizada e muito preciosa. A questão do sal e da luz, numa época em que a alimentação e preservação da alimentação era muito complicada e numa época em que não tinha energia elétrica como nós temos hoje. Naquela deficiência de alimentação, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha nada disso. O que conservava os alimentos? O sal. O que iluminava as pessoas nas noites escuras? A luz, as lamparinas, os lampiões. Então Jesus sabia muito bem da força dessas imagens. O sal preserva da corrupção.
O sal não corrompe, o sal preserva da corrupção. Da mesma forma, a luz orienta, a luz dá segurança, a luz mostra o caminho para a pessoa que está andando à noite. Então, Jesus vai deixar claro neste sermão do monte, neste trecho que nós lemos, que o problema não é o mundo ser escuro. O problema não é o mundo jazer no maligno. O problema não são as trevas que dominam o mundo. O problema para Jesus é o povo de Deus perder o seu brilho. Esse é o problema. A escuridão no mundo sempre vai ter. Até que Jesus volte, o mundo continuará sendo escuro. O mundo continuará imerso em trevas densas e profundas. Então a questão de Jesus é que o seu povo, os seus escolhidos, percam o brilho. Não é a cultura dos povos ser intensa e impositiva, absolutamente. Cada povo tem a sua cultura e cada cultura de cada povo é intensa, porque é uma cultura vivenciada e desenvolvida por séculos, por milênios. Então a cultura do povo também não é o problema. O problema é os corações dos seguidores de Jesus ficarem distraídos com a cultura. Quando o sal perde o sabor, só serve para ser pisado. Naquela época, quando o sal perdia o sabor, as pessoas pegavam o sal e despejavam o sal pelo caminho onde as pessoas passavam. No caminho, o sal petrificava, então virava como se fosse laje, uma laje, um piso, um porcelanato daquela época. E as pessoas podiam andar sem se envolver em poeira nem em lama. Ou seja, o sal que perdia o sabor, o poder de salgar, só podia ser pisado pelos homens, porque ia virar pedra no caminho para as pessoas passarem. Era essa a questão do sal. Da mesma forma, quando a luz se esconde, o ambiente continua em trevas. Eu lembro, quando a gente foi morar num bairro em desenvolvimento em São Paulo, era mais ou menos como a Energisa aqui em Tupã. A Energisa aqui em Tupã é assim: se o tempo fechar lá no Japão, falta luz aqui. Não é assim, mais ou menos? Então, a gente percebia quando criança que acabava a luz, a gente ficava assim naquela tensão, e logo os pais da gente saíam tateando o ambiente, procurando uma vela, procurando fósforo para acender a vela, ou procurando a lamparina. Eu lembro que tinha um tio que vendia pipoca, então ele procurava lá aquele botijãozinho de gás, que vem com aquela camisinha em cima, que acende, fica igual uma lâmpada, igual tem nos carrinhos de pipoca. Você já comprou pipoca, de carrinho de pipoca à noite? É uma coisa nostálgica, bonito de se ver, né? Então ficava iluminado o local. Quanto mais escuro, mais uma pequena vela ilumina. Quanto mais escuro, mais uma pequena vela ilumina. E aí, com aquela vela acesa, a gente ficava ali conversando, e era um momento muito bom. Eu li um livro na minha 4ª série, e eu lembro só desse trechinho, que dizia que a luz acabou lá na casa daquela família, e aí não tinha televisão ligada. E aí a narração da historinha dizia assim, que o papai foi atrás da cortina e pegou um violão, e começou a tocar, e a família começou a cantar. E a história que era narrada pelo filho, no momento o filho diz assim: eu nem sabia que o papai tocava tão bem o violão. Mas mesmo assim, quando a luz voltava, quando a energia voltava e a luz era restabelecida, era aquela gritaria na rua. A gente ouvia as pessoas, os vizinhos gritando: ei, a luz voltou. Porque a luz alegra quem está na escuridão. Quem está na escuridão, a luz alegra muito. Então, quando a luz se esconde, o ambiente continua em trevas. Outra questão é que as escolhas que nós fazemos hoje vão nos moldar depois. Hoje nós somos
o resultado, a somatória das escolhas que nós fizemos até ontem na nossa vida. Mas amanhã nós seremos o resultado das escolhas que fazemos hoje. E aqui o texto de Mateus que nós acabamos de ler vem se encontrar, ou vem encontrar a nossa semana de uma maneira prodigiosa. É como um facho de luz iluminando a nossa semana. E vem nos trazer a mensagem de que o carnaval não é só um evento festivo ou cultural. É muito mais que isso. Para o cristão, o carnaval é um teste de valores. Não se trata apenas daquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos no carnaval é coisa superada. Até porque na particularidade de um quarto, ninguém sabe. Só Deus que sabe o que a pessoa faz na particularidade de um quarto. Eu digo que é um teste de valores porque nós precisamos definir e prestar atenção no que é que nós estamos buscando neste período. Quando nós aderimos a essa festa, o que é que eu busco para preencher o meu coração? Esta é a questão. Eu quero preencher o meu coração com o quê? O que está faltando no meu coração que eu entendo que ali eu vou encontrar? Então, não se trata apenas do que nós fazemos, mas do que nós buscamos. E talvez uma pergunta que poderia ocupar as nossas mentes por muito tempo é: o que nós procuramos? É alegria que nós procuramos? Não estou conseguindo encontrar alegria em outros lugares, então preciso buscar alegria neste lugar? É isso que eu estou buscando? É alegria? Ou estou buscando uma tentativa desenfreada de anestesiar a minha alma? Coisas que ocupam a minha mente, o meu coração, que me espetam por dentro, e eu preciso de uma anestesia, pelo menos que dure 3 a 5 dias, para aqueles incômodos pararem. Ser sal e ser luz nesses dias pode sim significar dizer alguns nãos. Mas muito provavelmente dizer alguns nãos pode preservar muitos sims na vida da pessoa. E isso não é moralismo. Não estamos pregando moralismo para enfrentar a semana de carnaval. Estamos anunciando sabedoria espiritual, porque nós sabemos muito bem, sem nenhum esforço, quem é que rege a festa do carnaval. O próprio nome da festa já diz: carnaval, vale a carne. É uma festa que foi criada não nos tempos bíblicos, ninguém vai achar carnaval escrito na Bíblia. Séculos depois, essa festa foi criada para as pessoas entrarem no período de Quaresma, que era um período restritivo, não podia comer carne. Então as pessoas usavam esse período anterior para se empanturrar de carne de festa, porque depois teriam que entrar num recesso, no momento de contrição, onde não poderiam comer carne, onde não poderiam ouvir música, onde não poderiam festejar. Então, vale carne, não essa carne, a carne que se come, porque logo depois a carne seria proibida. Com o passar dos séculos, essa festa foi sendo aprimorada, e hoje ela é sim uma festa espiritual de provocação. Jesus, então, ele vem dizer que as nossas boas obras, o nosso estilo de vida, a forma como nós vivemos não só o período de carnaval, mas principalmente o período de carnaval, as nossas obras devem apontar para Deus e não para os nossos impulsos. Não para os nossos impulsos. Qual é a fundamentação espiritual de numa festa dessa, e é geralmente assim, não 100% assim, mas geralmente assim, acontece, dos homens, por exemplo, se vestir de mulher para ir festar.
O que tem dentro do coração desse homem que ele precisa se fantasiar de mulher? O que há nessa festa em que algumas pessoas precisam colocar máscaras? Conseguem perceber que as nossas obras precisam apontar para Deus e não para o nosso impulso para satisfazer os desejos escusos do nosso coração? Fé madura não é viver reprimido, não é disso que eu estou falando com vocês. Fé madura, muito longe de viver reprimido, é viver direcionado. É saber para onde você olha e em direção a quem você está caminhando. Só brilha quem permanece perto da luz. Quando a velinha se apaga, a própria velinha passa a fazer parte da escuridão. Ninguém sustenta uma vida com força de vontade. A velinha, a vela por si só, ela não diz no meio da escuridão: vou me acender e iluminar o ambiente. Só quem tem luz própria é o sol. A vela não tem luz própria. Eu não tenho luz própria, você não tem luz própria. Então a nossa luz que deve brilhar em nós, ela tem uma fonte. Ela está na nossa comunhão com Cristo. Diferente do sol que brilha por conta própria, para nós brilharmos, nós precisamos estar em comunhão com Cristo. E quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais discernimento nós temos para saber se isto é santo e se isto não é santo. Ao mesmo tempo, quanto mais longe, mais nós confundimos a liberdade suposta dessa festa com escravidão nesta festa. Assim, meus queridos, o mundo oferece euforia, mas é uma euforia passageira. Como é que eu posso consumir uma euforia que tem 3 dias de prazo, que tem prazo de validade, e depois criticar quem se droga? Porque quem se droga usa uma droga cujo efeito tem prazo de validade. E aí a questão é que quando o efeito passa, eu preciso da droga novamente, ou eu preciso da festa novamente. É isso que os evangelhos questionam. Jesus não queria tirar a nossa alegria, de forma alguma. Jesus queria aprofundar a nossa alegria. Jesus queria colocar raízes na nossa alegria. A alegria que o Cristo oferece é diferente do mundo. O mundo promete esquecimento. Jesus oferece restauração. O mundo oferece prazer imediato e passageiro. Jesus oferece crescimento e prazer eterno. Concluo dizendo que o mundo pode fazer barulho, mas quem dá sentido à vida é Jesus. Não conheço, e nem vocês conseguirão me apontar, não conseguirão me apontar, nenhuma única pessoa que teve a sua vida pessoal ou familiar transformada para melhor em função do carnaval. Nessa semana que antecede o carnaval, é muito interessante que nós nos lembremos. Você, eu, nós não fomos chamados a nos misturarmos com pessoas sem sabor, com um punhado de sal que não salga mais. Mas também não fomos chamados para nos isolar com o nosso amor. Não é esta a questão. Nós somos sal, nós somos luz. Você é sal, você é luz. Nas palavras do Senhor Jesus, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então nós somos conduzidos por Jesus a escolher viver de modo que quando a festa acabar, diferente de milhões de outras pessoas, a nossa fé continue firme. A nossa consciência esteja em paz. E o nosso coração esteja cheio de Cristo. É bem certo
que nós usemos o carnaval, inclusive para dizer o seguinte: eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro no carnaval. Também vale a mesma reflexão. Quem é o Senhor da tua vida? Conversa com o irmãozinho adventista e fala para ele que ele vai ter que trabalhar no sábado. Ele vai? Vai ou não? Não. Mas nós conseguimos encontrar um monte de desculpas perfeitas para obedecermos a alguém que nos manda fazer coisas que não agradam a Deus. E aí tem uma pergunta muito incômoda que a gente usa muito em aconselhamento bíblico, e a pergunta é assim: que pecado você está disposto a cometer para viver em paz? Que pecado você está disposto a cometer para viver em paz? Porque onde Jesus reina, onde Jesus é o Senhor, onde Jesus aponta o caminho, ali a vida faz sentido. Eu não preciso obedecer sequer os meus pais, quanto menos os meus patrões e menos ainda os meus boletos para servir o carnaval. Não. Essa desculpa, ela não se mantém de pé diante das Escrituras. Onde Jesus reina, a vida faz sentido. Onde Jesus brilha, a alma encontra descanso. Então use esse período para descansar, para se divertir, para ter uma vida de comunhão com seus familiares e amigos. Mas de preferência, faça isso sem servir às trevas que você deve iluminar, sem servir ao dissabor que você deve salgar. Amém?